Fala galera, sou o professor Lucas Gonçalves e a aula de hoje será sobre pontuação, um assunto que é bastante cobrado em prova e costuma derrubar muitos candidatos. Então veja com cuidado pontuação. Veja aqui comigo a regra geral, a regra básica. Isso é básico, isso você precisa saber. Se eu tenho sujeito, verbo e complemento para este verbo, seja ele complemento objeto direto, objeto indireto, olha lá, se eu tenho sujeito, verbo e complemento, objeto direto e objeto indireto, e depois ainda um complemento adjunto adverbial nesta ordem, justamente nesta ordem, a vírgula, ela será proibida, vírgula, proibida. Se estiver na ordem direta, olha só, presta atenção. Se eu tenho uma ordem direta, qual é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Se está nesta ordem, a vírgula é proibida. Esta regra é básica. Isso você precisa saber, sem sombra de dúvida. Então veja comigo o exemplo. A redução dos índices inflacionários ocorrerá nos próximos dias. Beleza. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Professor, ocorrerá. Muito bem, ocorrerá. Cadê o sujeito referente a este verbo? O que é que ocorrerá? A redução dos índices inflacionários. Ou seja, aqui você tem o seu sujeito. Beleza. Você tem o sujeito. Aí ocorrerá. Quem ocorre, não ocorre nada, não é? Ocorrerá. Não pede complemento. Então o verbo é o quê? Ele é intransitivo. Nos próximos dias, é apenas quando ocorrerá. Ou seja, aqui você tem um adjunto adverbial. Adjunto adverbial. E aí eu me lembro, não sei se você também se lembra, me lembro lá da tia Maricota, que ela falava o seguinte, ó, todas as vezes que precisar dar uma respiradinha, coloque uma vírgula. Vai dar certo isso aí? Preste atenção, leia comigo. Vamos seguir essa regra então. A redução dos índices inflacionários, respirei, ocorrerá nos próximos dias. Coloca aquela vírgula lá. É, professor, aquela vírgula tem uma função chamada respiradora. Nada a ver, nada a ver. Nada de folia aqui, né? Pelo amor de Deus, nada dessa vírgula. Por quê, professor? Olha só, tem sujeito, verbo, complemento verbal, adjunto adverbial, numa ordem direta. Se está nesta ordem, esta é a ordem direta. Nada de vírgula. A vírgula, então, ela será o quê? A vírgula será proibida. De forma nenhuma poderá haver esta vírgula. Beleza? Então, olha lá. Se eu estou na ordem direta, vírgula, então é proibida. Veja comigo mais um contexto. Veja um outro contexto. Vou apagar aqui. Eu digo lá, olha, informamos a todos os servidores deste órgão as alterações administrativas. Primeiramente, cadê o verbo? O professor está bem aqui, ó. Informamos. Ah, beleza. Aí você tem o verbo informar. E quem é que informamos? Professor, nós. Ah, está bem aqui o nós, ó. Nós. Você se lembra qual é o nome desse sujeito? Lembra que eu já te falei. Neste caso aqui, ó, o sujeito, ele é um sujeito, presta atenção, ó. Você não pode esquecer isso, não. O sujeito é o sujeito elíptico. Ah, professor, eu lembrei, aquele sujeito subentendido. Isso mesmo, ficou subentendido. Informamos. Quem é que informamos? Nós é que informamos. Beleza. Mas quem informa, professor, quem informa alguma coisa a alguém. Muito bem. Você informou o quê? O que é o algo aqui? As alterações administrativas.
Veja, este complemento, este algo, é um complemento que exige preposição? O verbo exigiu preposição para ele? Não, professor, não tem preposição aqui. Informa alguma coisa. Então, olha só, esse complemento é chamado de objeto direto. O seu verbo, então, ele é transitivo direto. Mas você prestou bem atenção que quem informa algo, a, olha aqui, ó, a alguém. A quem, professor? Algo, alguém. A quem? A todos os servidores deste órgão. Olha aqui, ó, a todos os servidores deste órgão. Este complemento agora tem preposição? Tem, tá bem aqui, ó. Ó a preposição lá, olha. Se eu tenho uma preposição, este complemento, então, será chamado de complemento objeto indireto. Então, o verbo, ele é o quê? Ele é transitivo direto e indireto. Tranquilo até aqui? Veja lá. Então, informamos a todos os servidores deste órgão as alterações administrativas. Posso colocar alguma vírgula neste contexto? Ah, professor, pode sim, porque está na ordem indireta. Onde? Olha aqui, preste atenção nisso aqui. É sujeito, verbo e complemento. O professor vê o objeto indireto primeiro. Não interessa. Não interessa. Tanto faz. Pode vir o direto ou o indireto primeiro. Dá na mesma. Neste caso, a vírgula é o quê? Proibida? A vírgula é proibida. De forma nenhuma você poderá pontuar este contexto. Por quê, professor? Porque eu tenho sujeito, verbo e complemento. Nada de vírgula. Presta atenção nisso. Sujeito, verbo e complemento, a vírgula é proibida. Esta regra, ela é básica. Você tem que saber.